Ao vivo. Boa noite, YouTube, Festas que Curam, Facebook, ok? O Instagram, deu alguma questão na plataforma do Instagram, não conseguimos entrar no Insta. Ainda, bem lembrado, Dona Rosa. Hoje estamos aí com o tema das palavras não ditas. As palavras, elas nascem na mente, elas descem ao plexo para buscar força, para se formarem, voltam, saem, são expressas em nossa boca, com a confluência, né, do nosso chakra laríngeo, chakra da expressão. Então esse é o caminho. A cabeça, o plexo, a boca. Quando esse caminho não é cumprido, e isso ocorre muitas vezes, ficamos com as palavras não ditas, o que gera e desdobra uma série de malefícios para a pessoa, desde mágoas, confusão mental, até doenças mais graves, com o acúmulo, o passar do tempo e dos anos. Então a gente deve deixar que esse canal flua e ocorra, tendo um único cuidado de, quando elas vierem para buscar força, antes de sair, que sejam purificadas, ou que circulem pelo menos uma vez no nosso chakra cardíaco, para que tudo que saia pela nossa boca tenha o filtro do amor. Bonito isso, né? Agora, para que as palavras corretas nasçam em nossa mente, para que busque a força necessária, purifique e se manifeste, não quer dizer que nem sempre isso vai ocorrer num espaço de tempo de alguns poucos minutos ou segundos dentro de uma inspiração. Às vezes a gente está na conversa, uma pessoa pergunta algo, pode ocorrer. Agora, nos casos mais complexos, por exemplo, aqueles envolvendo pessoas com quem a gente já convive há muitos anos e com as quais temos desafios de convivência, de relacionamento, mágoas, situações delicadas, pode ser, para as palavras corretas serem achadas, formadas, para que a gente busque a força necessária, purifique e ache, encontre a situação certa, a ocasião para manifestar essas palavras, pode ser que isso leve até alguns anos, em alguns casos mais especiais. Mas não raro, isso pode ocorrer numa questão de dias, de algumas poucas semanas, a gente precisar refletir corretamente, ter a força, purificar dentro de nós e achar a ocasião. De qualquer forma, deixar que isso se cumpra. Sempre interessante. Inclusive, tem uma coisa que se chama bruxismo, que a pessoa range os dentes, né? Principalmente dormindo. Está muito ligado a isso, as palavras não ditas, que a gente tem na nossa reflexologia da cadeia muscular, esse travamento aqui do masseter, o músculo que sustenta nosso maxilar. Então, quando a gente tem as palavras não ditas, há um grau de tensão muito alto aqui. Na bioenergética emocional, a gente vê que essa área abaixo aqui do lóbulo da orelha
descendo aqui rumo a uma seta, onde está guardada as raivas, lado esquerdo, as raivas femininas e direito as masculinas. Assim, tanto faz se a pessoa é homem ou mulher. Pelo lado direito, raiva de homem. Pelo lado esquerdo, raiva de mulher. Isso fica retido justamente por não ter sido dito, expressado. Olha o que acontece. Vamos falar algumas coisas práticas e interessantes. Uma das dicas mais poderosas para que purifiquemos as palavras, para que elas saiam, é falar de si. Quando falamos de nós próprios, nos ancoramos numa série de forças alinhadoras, amorosas e curativas. Porque quando você fala do outro, você dá margem, assim, para discussão, para revidar, e abre os portais da crítica, da agressividade, da falta de entendimento, e por aí vai. Então, olha o que acontece. Olha a diferença de você virar para uma pessoa e falar assim: você é muito controlador. Na hora que você expressou isso, a partir dali você já abriu margem e um campo para ver a reatividade do lado de lá. E todo tipo de questionamento, inclusive dependendo da situação, até de ataque. Agora, se ao invés de você falar que o outro é controlador, você falar que, por exemplo, você se sente controlado quando o outro faz isso, aquilo outro. Você tira a possibilidade da pessoa inferir sobre o que você está dizendo. Por quê? Porque ela não pode falar para você, não, você não se sente controlado. O sentimento é de foro íntimo. Então, quando falamos de nós próprios, é uma das dicas, um dos encaminhamentos mais poderosos para a gente trazer a comunicação amorosa, a expressão assertiva, né? E a comunicação não violenta. Então, por exemplo, se você falar para alguém, eu me senti roubado aquele dia que você veio aqui, entrou no quarto e pegou não sei o quê. A pessoa fala assim, você está me chamando de ladrão? Eu não estou te chamando de nada. O que você é uma questão sua. Vá fazer suas terapias, vá seu processo de autoconhecimento, de encontro pessoal, investir seu tempo, sua energia para lembrar do que você realmente é. Só estou te falando que eu me senti roubado. Não me sinto confortável quando acontece isso, aquilo outro. Vamos parar com essa situação. Não estou me sentindo bem. Ah, por quê? Não sei ainda nem te falar, eu só sei que não estou me sentindo bem. Vamos ficar por aqui. Ah, mas se a gente fizer de outro jeito? Não. Aí a gente vê depois, porque nem eu sei te dizer nesse momento. Tem algo dentro de mim que não está dando certo. Depois, quando eu entender, eu posso até te falar, mas vamos parar essa situação agora. Percebe a diferença e o poder dessa manifestação? Você consegue colocar limites, isso também é uma coisa interessante, você colocar limites primeiro e estabelecer concessões, estabelecer não, né? Conceder concessões depois. Então imagina uma situação, por exemplo, de um amigo, um primo, um parente conhecido que pede para se hospedar na sua casa. Você diz, ah, ok, fica lá. E aí, de repente, passam-se 2 meses, 6 meses, um ano, e aí depois de um ano você fala, ó, não dá mais, agora você vai ter que sair. Dependendo de conforme esteja a situação, como tudo ocorreu, pode dar uma briga danada e uma mágoa incrível. Agora, a pessoa chega e fala para você: posso ficar na sua casa?
Você fala: "Ó, você pode ficar lá por 30 dias, sem problema algum. Depois a gente vai ver se for possível, mas por 30 dias tudo bem". E aí digamos que essa pessoa fique 6 meses. E depois de 6 meses você fala: "Ó, agora você vai ter que sair". Normalmente, num tipo de situação assim, é muito mais tranquilo para a pessoa sair, mesmo ela tendo ficado. No outro caso, ela ficou 1 ano e saiu de lá brigada e te xingando. Nesse segundo caso, ela fica 6 meses e aí sai de lá muito mais tranquila e calma, porque você disse que era 1 mês. Depois você abriu a concessão. Então você estabeleceu limites primeiro. Então, quando tem limites primeiro, é muito mais fácil da gente se colocar e trazer essas palavras para que não fiquem dentro de nós. Uma outra coisa interessante para a gente não deixar ocorrer o acúmulo das palavras não ditas é uma mente clara, uma mente quieta. Óbvio que uma mente cheia de inferências, e como a nossa mente é cheia, a gente fica muitas das vezes inventando histórias. Por exemplo, um arquétipo muito comum é o da pessoa que se sacrifica, né? Aquela que fala: "Ah, quando eu morrer, vocês vão ver, ninguém percebe minha presença", porque também tem 2 tipos de pessoa dentro das famílias, nessa ótica que eu vou dizer. Tem o grupo dos que se manifestam muito e o grupo dos que aguentam muito. Dentro do grupo dos que se manifestam muito, muitas vezes eles falam, traz essas palavras igual eu falei: "Ah, vocês vão ver, porque ninguém me reconhece, porque é isso, porque é aquilo". Já se sacrifica, já cobrando e falando. Só que o maior grupo é daqueles dos que aguentam muito. Então, onde está o arquétipo da vitimização. Então, a pessoa se sacrifica pelo outro e não manifesta isso, não fala. E quem se sacrifica apresenta contas impagáveis. E que no caso dela não falar, o outro nem sabe que está tendo aquela dívida. Então, dentro do processo de vitimização e de falta de clareza na mente e avaliação, a pessoa cria um negócio que se chama agenda oculta. A agenda oculta ela é composta de coisas que nós sentimos, pensamos sobre o outro, mas que não falamos, não manifestamos. Isso ocorre basicamente por 2 canais principais. Um é pelo medo de magoar o outro. Falar: "Ah, não vou falar isso, ele não vai se sentir bem, mas eu sou forte, eu aguento". Começou o sacrifício, né. E a outra é para manter um trunfo, uma carta na manga, para uma hora tal depois chegar, explodir e largar aquilo tudo. Então a palavra não foi dita, mas aí depois, num momento de explosão, de nervosismo, a reação desproporcional ao estímulo, a pessoa vomita, despeja tudo aquilo que não foi dito de uma vez só em cima do outro. Então, clarear a mente, acalmar os pensamentos, a mente tranquila, clara, para você não ficar gerando tanta palavra. Se você ficar naquela gira, aquela coisa, aquela. Ah, mas isso, mas se aquilo outro, uma mente especulativa. Vai ter muita palavra aqui, muita minhoca na cabeça, o sacrifício envolvido no processo, a agenda oculta, o acúmulo, você fica com tudo aquilo. Vem no momento que estoura, ou então aquilo tudo dentro de você vai virando doença, vai virando inferência, você vai se fechando e cortando as relações. Se você sente que tem agendas ocultas, palavras não ditas dentro de você em relação às pessoas, especialmente as pessoas mais próximas de você, é interessante também você conhecer sobre as respostas de cura. E dentro delas, ver sobre a defesa invadida e a defesa carente. A defesa carente está ligada ao processo de vitimização. E a invadida é esse processo de não conseguir
a clareza da estruturação do próprio mundo interno, que é o primeiro passo do que a gente falou das palavras não ditas. As palavras girando, não estão formadas, não tem uma firmeza e uma clareza do que pensa e do que sente sobre o outro. Então, tomar posse, tomar ciência disso, para que esse processo ocorra da forma mais bonita que pode ocorrer. Então, veja o seguinte, já reparou assim que quando uma pessoa está chateada, principalmente nervosa e com raiva das outras, as pessoas, né, com raiva umas das outras, como elas falam alto, como elas gritam umas com as outras? Por quê? Porque quando a gente está com raiva, os nossos corações se afastam. Então, para cobrir esse distanciamento, a pessoa grita. Agora, olha o contrário, quando as pessoas estão enamoradas, apaixonadas, elas falam baixo, elas sussurram e chega um momento que não precisa mais nem falar, basta olhar, porque o coração está próximo. Então, quando você está envolvido na comunicação com o outro, você tem esse cuidado do carinho de filtrar as palavras e dizer a verdade e lembrar que existem muitas formas de dizer a verdade. E se você der o tempo, respirar direitinho, você vai conseguir, com o treino da sinceridade, da verdade, do comprometimento com o outro, de trazer as manifestações mesmo as mais desafiadoras. E para concluir, se você sente esse acúmulo, essa falta de espaço em dizer e compartilhar e trazer o que você pensa, lembrar que tudo o que somos é expressividade. Tudo o que fazemos no mundo é expressão do que somos, é expressão do que pensamos, no mais profundo. Nosso corpo, nosso estado de ser, revela as camadas e camadas dos nossos pensamentos e crenças. Então, tudo o que fazemos é expressão do que somos. Então, se você está se sentindo acuado dentro do seu mundo, fechado, sem conseguir dizer nas palavras, então é provável que o seu quantum de expressão harmônica esteja baixo. Procure, então, também a expressão consciente de todas as formas, se manifestar harmonicamente. Obviamente, a arte é uma das formas mais belas de se fazer isso, né? Procurar um tipo de arte para si, para trazer a expressão. Não precisa ser uma arte verbal, né? A poesia, a atuação, pode ser artes plásticas e ou qualquer outra, né? A música, a dança, trazer a expressão, fazer um conjunto da sua manifestação harmonicamente. Temos. O Insta não saiu, né? Era só para confirmar. Tinha interação no Insta. E o nosso recado hoje é esse. O texto, com os desdobramentos e outros envolvimentos do que falamos hoje, você pode entrar na página da Vivência em Cura, colocar na pesquisa Palavras Não Ditas, você vai encontrar o texto com a base do conteúdo que a gente trouxe aqui hoje. Quem interessou aí sobre a defesa carente, dissolver a carência, dissolver a invasividade, os outros dois aspectos ligados aí à nossa dificuldade de expressão, só procurar o site do Festas que Curam, o site da Vivência em Cura, conteúdo sobre as respostas de cura, que é o aprofundamento desse conhecimento que a gente compartilhou hoje aqui.
Por hoje é isso. Quarta-feira que vem teremos live novamente, sempre trazendo os assuntos da cura, da expansão de consciência, do despertar coletivo pelo qual a humanidade e o nosso planeta está nos chamando. Gratidão. Ao vivo.